Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, então, gente, vamos começar nosso evento, né? Uma boa tarde a todos. Para quem não sabe ainda, a gente é do projeto Cuidando, né? Que é um gerúndio que faz parte do projeto de extensão Acolher, do Grupo Ânima. Ao longo da palestra, a gente vai divulgar aí um formulário de presença para vocês responderem. Precisa responder só uma vez, mas a gente vai mandar ele mais de uma vez aí no chat, para quem entrar um pouco depois, né? E lembrar vocês também de seguir a gente no Instagram, @cuidandoacolher, para vocês não perderem nenhum evento. A gente tem várias ideias legais aí de eventos que estão vindo, então sigam lá para vocês não perderem. Antes da gente começar, eu queria só explicar para vocês, tá? Que a nossa convidada, inicialmente, ela teve um problema, aí que não vai conseguir comparecer hoje ao nosso evento, mas aí a gente conseguiu o substituto, que é o professor Sérgio. Ele possui mestrado em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local pela UNA, graduação em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, e é especialista em Circulação Extracorpórea pela Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea. Atualmente é professor de Perfusão Sanguínea, Fisiologia e TI-DIR na Faculdade UNA, no curso de Biomedicina, professor de Perfusão Sanguínea na Faculdade UniBH e vice-diretor escolar da Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais. Sem mais delongas, então vamos começar a nossa palestra. Muito obrigado por aceitar nosso convite, professor. E vamos começar nossa palestra. Boa tarde a todos. Bom, como sua colega disse, né, vamos para o plano B, né, e aí eu tenho que saber exatamente o que a Dani, por coincidência minha aluna, né, se propôs a fazer com a turma, tá? Qual que é o intuito, né? Eu quero saber de onde vocês são, alunos de quê, né? Porque os meninos pediram para eu poder dar essa palestra, e eu entendo que aluno não pode ficar esperando, né? Dani, que era palestrante, foi minha aluna, tá? E aí, você me ajuda, meu amigo? O intuito dessa palestra é falar sobre circulação extracorpórea, ou o que é, ou sobre o mercado. Qual que era a proposta da Dani? A proposta dela era falar sobre a perfusão extracorpórea mesmo, sobre o que é, assim, explicar direitinho para os meninos. Aqui a gente tem alunos de várias faculdades do Grupo Ânima da área da saúde. A gente tem medicina, tem biomedicina, tem psicologia, fisioterapia. Então era mesmo para dar essa ideia do que é a perfusão extracorpórea, como que funciona. Então vamos lá. Vocês poderiam colocar no chat para mim os cursos, só para eu entender direitinho, né? E o curso e o período para mim, por favor, só para a gente fazer essa enquete. Quinto período da onde, Stephanie? Da UNA, professor, junto com o senhor. É minha aluna. Sim. Stephanie é minha aluna. Stephanie já viu essa palestra, Stephanie? Já, e não me canso de ver, viu, professor? Que bom, Stephanie, que bom. Enfermagem, 8º período. São Judas. Então, vamos lá. Ana Carolina, já que foi o último nome que eu vi aqui. Cadê Ana Carolina? Ana Carolina, você consegue abrir seu microfone um pouquinho? Não precisa ser a câmera, não? Consegue, Ana Carolina? Ana Carolina. Vamos tratar mais alguém. Giovanni, fisioterapia. Consegue abrir seu microfone um pouquinho?
Também não estou vendo. Gilmar. Boa tarde. Como vai, Gilmar? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Qual que é o seu curso mesmo, Gilmar? É biomedicina. Biomedicina? Você é da Unisociesc, Da lá de Santa Catarina? Isso, aqui em Florianópolis. Lugar feio, né? Lugar ruim, né? Bem, né? Nossa Senhora, eu saí daqui. Nossa! Mas eu também não posso reclamar, não, que as minhas montanhas também são muito bonitas. Ah, sim, praias e montanhas são... Todo lugar tem o seu charme, né? Não é? Gilmar, conta para mim, o que você sabe sobre circulação extracorpórea? O que você já ouviu falar sobre circulação extracorpórea? Então, eu não sei muita coisa. Não, mas é exatamente isso que eu quero. Então, Né? quando Eu tenho com meus alunos, Gilmar, até para você ficar mais tranquilo, tá? Que não existe pergunta nem resposta idiota. Idiota é guardar as coisas erradas dentro de você, né? Então, assim, pode ficar tranquilo, tá? Eu sei que eu estou pisando num terreno onde que vocês não sabem muito, e é para isso que eu estou aqui, tá? Então, o que eu sei é quando algum paciente precisa fazer alguma cirurgia do coração, né? Aí, esse é um exemplo, eu acho, né? Que é uma possibilidade. É desviar a circulação, né? Tirar por uma máquina, onde essa máquina vai fazer o controle de algumas coisas nesse sangue, tipo pH do sangue, oxigenação, para manter uma homeostasia enquanto e o batimento, né? A circulação como um todo, enquanto o coração do paciente está parado para fazer alguma cirurgia. Não, você está ótimo. Você está ótimo. É bem por aí mesmo, né? E quem que é o profissional que pode fazer isso? Você sabe? Eu acho que é médicos, né? Biomédicos. Eu não sei se biólogos podem fazer ou não. Eu ouvi alguma coisa que acho que pode. E eu vou parar por aqui, porque eu não tenho certeza dos outros, mas eu acho que mais, eu acho que outros podem também. Então, como eu esqueci o nome do rapaz que me apresentou, né? Meu nome é Sérgio, tá? Eu sou perfusionista há 25 anos, desde 1995. E a minha formação, Gilmar, sou biólogo, tá? Aqui em Minas não tem um campo da biomedicina muito antigo. A biomedicina aqui em Minas Gerais, pelo menos em Belo Horizonte, tá? Porque nós temos Uberlândia aqui, que é mais antigo. Mas em Belo Horizonte é um campo muito mais recente, né? Na época, em 1995, foi quando eu iniciei na circulação extracorpórea, que é justamente quando eu iniciei na faculdade, e aí está o grande diferencial, né? Não tinha curso de biomedicina aqui, né? E aí são 5 áreas, grandes áreas da saúde, que estão autorizadas pelos seus conselhos, que são reconhecidas para a circulação extracorpórea, tá? A biomedicina, a biologia, a enfermagem, a fisioterapia e a farmácia, tá? A circulação extracorpórea, gente, como eu comecei a falar com vocês, né? Ela está ganhando uma notoriedade muito grande a partir da Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea implementar a necessidade da pós-graduação. Então, somente pode fazer circulação extracorpórea quem faz parte dessas 5 grandes áreas de conhecimento, tá? E quem faz a pós-graduação na área de circulação extracorpórea reconhecida pela SBCEC, que é a Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, né? E aí, como o Gilmar explicitou muito bem,
que é circulação extracorpórea? Tá? Nós temos que lembrar um pouquinho da fisioanatomia, né? Onde nós temos dois tipos de circulação em nosso organismo: a pequena circulação e a grande circulação. Tá? Na pequena circulação, nós vamos lembrar que a função dela é a hematose, né? Então, o sangue chega venoso do lado direito do coração, tá? Ele chega pelas veias cava superior e inferior, desce para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele sai pela única artéria do nosso organismo que transporta sangue venoso e vai para os pulmões sofrer hematose, que é a troca gasosa, né, recebendo oxigênio. Esse sangue retorna pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo. Essa é a pequena circulação. Qual que é a função da pequena circulação? A hematose. Tá? A partir daí, o sangue já arterializado desce para o organismo, né? E desce para o ventrículo esquerdo, tá? E do ventrículo esquerdo vai ser impulsionado através do débito cardíaco pela artéria aorta para todo e qualquer tecido do nosso organismo, né? Mas aí eu pergunto para vocês, como fazer no caso de uma cirurgia cardíaca em que coração e pulmão têm que parar para o cirurgião trabalhar? Já que uma das funções do coração é exatamente, né, dar o débito cardíaco para que esse sangue percorra todo o organismo. Tá? E aí, como que faz? É exatamente com a circulação extracorpórea. Tá? Então, e quem faz isso? Quem é o profissional que trabalha na circulação extracorpórea? Tá? Eu faço questão de colocar essa resolução aqui, essa portaria. Isso é uma portaria do Ministério da Saúde, e que foi a primeira portaria, e aí vocês devem estar questionando, professor, por que você colocou uma portaria de 2004? Ela nem deve estar valendo ainda mais. Não, ela já foi mudada realmente. Né? O CBO do SUS já mudou realmente essa portaria. Tá? Mas por que foi colocada essa portaria? Tá? Porque foi a primeira portaria que reconheceu o profissional não médico como um profissional habilitado para exercer a circulação extracorpórea. Tá? E aí, como eu falei com vocês, esse profissional ele tem que fazer parte das 5 grandes áreas, né, que eu citei para vocês: biomedicina, biologia, enfermagem, fisioterapia e farmácia. Tá? E aí, fazer a pós-graduação, e aí sim ele vai ser intitulado perfusionista. Então, perfusionista, segundo essa portaria, é um membro da equipe cirúrgica, com pré-requisitos definidos na área de ciências biológicas e da saúde, com conhecimentos básicos de fisiologia circulatória, respiratória, sanguínea e renal, de centro cirúrgico e esterilização com treinamento específico no planejamento e administração de procedimentos de circulação extracorpórea. Tá? E aí, gente, se eu tiver que definir circulação extracorpórea para vocês, né, eu volto nessa primeira relembrança que eu tive para vocês, tá? Que é em relação a anatomofisiologia, tá? Por quê? Eu posso definir circulação extracorpórea como o sistema pelo qual o sangue que chegaria do átrio direito, tá? O sangue que chegaria do átrio direito. Gente, eu preciso de alguém. Como que você chama, o meu amigo? Você que está organizando? Guilherme. Ô, Guilherme, como eu não vou ficar parando para olhar o chat, e eu dei abertura para os alunos fazer a pergunta, e eu prefiro que faça a pergunta exatamente na hora, eu queria pedir para você tomar conta do chat para mim, quando tiver alguma pergunta, você me interromper? Podemos combinar assim? Pode deixar. Tá? Que aí eu não vou ficar abrindo o chat toda hora. Tá, joia. Tá?
E aí, gente, eu prefiro que me perguntem na hora, tá? Para a gente não perder o raciocínio, tá? Quem tiver alguma pergunta em relação a isso. Então, como que eu vou definir circulação extracorpórea? Né? É o sistema pelo qual o sangue é desviado, tá? Para fazer a hematose mais o débito cardíaco, ou seja, faz o papel da pequena circulação mais o débito cardíaco, tá? Mesmo com o coração parado, para garantir a circulação sistêmica, tá? Mesmo com o coração parado. Então, o que é circulação extracorpórea? É o sistema pelo qual o sangue é desviado para uma bomba, tá? Onde ele é oxigenado e recebe o débito cardíaco, garantindo, mesmo com o coração parado, que todos os órgãos do organismo, exceto um, né? E eu vou falar sobre ele, receba sangue mesmo com o coração parado, tá? O único órgão que não recebe sangue durante a circulação extracorpórea, durante uma parte da circulação extracorpórea, tá? É exatamente o coração, tá? Por quê? Porque o coração ele fica isolado do resto do organismo em questão de circulação, tá? Ele fica isolado do resto do organismo em questão de circulação, tá? Exatamente para poder o cirurgião conseguir trabalhar naquele órgão, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um filminho exatamente da entrada de SEC, tá? Que é o circuito ligado, e vocês vão entender isso mais durante a aula, que é o circuito ligado já no paciente, tá? Esse é um circuito de circulação extracorpórea já ligado no paciente, tá? Já pronto para poder entrar durante a circulação extracorpórea, né? Então, aqui a perfusionista vai abrir, tá? A pinça, né? Esse sangue que chegaria no ato direito, tá? Ele vai ser desviado por esses tubos, né? Vai vir para cá. Essa parte do oxigenador descartável, né? Ela, teoricamente, a gente poderia comparar com o ato direito. Por que a gente poderia comparar com o ato direito? Aonde que chegaria o sangue venoso lá em cima, não vai chegar, né? Fisiologicamente, ele vai chegar aqui, tá? Esse sangue, então, vai sofrer um débito cardíaco, e é por uma máquina que vocês não vão conseguir ver aqui na filmagem, ou por esse rolete chamado rolete arterial, tá? Ou seja, esse rolete ou essa máquina que vocês não vão conseguir ver, que é a bomba centrífuga, faz o papel do ventrículo, tá? E, após isso, esse sangue, ainda venoso, ele vai para uma outra estrutura, tá? Que é chamado oxigenador, que faz a hematose, que substitui os pulmões. Então, vocês podem olhar, aqui está branquinho, né? Aqui começa a subir o sangue já arterial, né? E vocês vão perceber a diferença, tá? Entre a cor desse sangue que está vindo do paciente e a cor desse sangue que está indo para o paciente. Então, faz-se de forma contínua, tá? Um bypass, tá? Um bypass, né? Um desvio do sangue que chegaria lá no ato direito para o sistema de circulação extracorpórea. Esse sangue ele é bombeado, ou seja, ele recebe um débito cardíaco e ele é oxigenado, ele sofre hematose, tá? Exatamente para quando for para o paciente, ele ir, tá? Já com todas as funções mantidas, tá? Vamos lembrar, eu tenho muitas perguntas em relação à circulação extracorpórea, né? E uma delas é: qual que é o tempo máximo que se pode ficar em circulação extracorpórea, tá?
Circulação extracorpórea, gente, pelo simples fato do sangue estar saindo da superfície endotelial, é uma agressão, tá, muito grande ao organismo, né? Então, só pelo simples fato dele estar saindo da superfície endotelial, já cria uma condição fora da hemostasia, da homeostasia, né? Então, quanto menor o tempo que for de circulação extracorpórea, melhor será para o paciente. Eu costumo falar o seguinte: circulação extracorpórea é um mal necessário, tá, para o paciente, né? Se pudesse escolher não fazer a circulação extracorpórea, tá, escolheria não fazer. Por quê? Porque o sangue sai da superfície não endotelial, né? Porque o sangue ele vai a partir do início que começa o bombeamento do sangue, ele passa de um fluxo pulsátil regido pela sístole e pela diástole para se tornar um fluxo contínuo regido pela bomba de rolete ou a bomba biobomba, tá? Então, é uma agressão para o paciente, né? Em termos homeostásicos. Vamos lembrar também, né, que no ato direito especificamente nós temos neurotransmissores, né? E esses neurotransmissores são responsáveis, são um dos responsáveis pelo controle da volemia do paciente, tá? Imagina, sim. Deu uma travadinha para mim aqui, mas teve uma questão no chat. Sim. Até quanto tempo o coração pode ficar sem receber sangue? Então, para o coração ficar sem receber sangue, nós fizemos uma proteção chamada proteção miocárdica, tá? Essa proteção é chamada de cardioplegia. Então, nós nos preocupamos em parar o coração, tá? E aí a gente para o coração com uma solução que vai dentro das artérias coronarianas. Essa solução, normalmente, ela é rica em potássio, né? E além da gente parar esse coração com essa solução rica em potássio, a gente para esse coração relaxado em diástole, né? A gente esfria esse coração. Normalmente a temperatura do coração ela fica em torno de 17 graus, 18 graus. Então vale lembrar que quanto menor o metabolismo, quanto menor a temperatura, menor o metabolismo. E por isso o coração consegue ficar um tempo sem receber sangue, tá? Porque a gente diminui o metabolismo dele em torno de 95% a 98%. Tá? Como eu estava falando para vocês, imaginem o sangue, né? Que chegaria lá no ato direito, onde os neuroreceptores de volemia entendem a cada ml perdido do organismo, ele entende que já mudou a volemia, e aí ele vai dar essa informação para o cérebro, né, para o cérebro ativar os canais ou de liberação de líquido via suor ou via urina, né? Ou o contrário, ou o cérebro fazer retenção, quando de repente todo o sangue do lado direito do coração não chega. Então fica uma loucura, né? De neurotransmissores indo para o cérebro, tá? Só que aí, ao mesmo tempo, nós também temos neuroreceptores nas carótidas, né? E aí esses neuroreceptores da carótida... Guilherme, nós temos 1 hora só, não é isso? Isso, até às 6. Isso. E a gente teve também outra pergunta aqui. Tá, deixa eu só terminar esse raciocínio que você faz. Tá, e aí esses neuroreceptores da carótida, eles vão e avisam para o cérebro, não, pode ir que está tudo normal. Mas aí o cérebro já fez uma bagunça danada em relação à liberação de catecolaminas, de fatores inflamatórios, de tudo. Então, por isso que eu costumo falar que circulação extracorpórea é um choque controlável, tá? Controlável pelo perfusionista
ou não, depende da habilidade do perfusionista. Diga, Guilherme. É a pergunta do Gilmar também. Ele falou assim: tive a impressão que na máquina já havia sangue. O paciente precisa receber bolsas de sangue? Não, na máquina havia um soro, tá? Porque nós temos que fazer uma solução chamada de prime. Vamos lembrar que nosso organismo ele tem a circulação fechada, tá? Então, o que quer dizer circulação fechada? Não tem um contato direto com o ar, tá? Não há bolha de ar no nosso organismo. E o circuito de circulação extracorpórea, ele vem seco, todo preenchido de ar. Então, o perfusionista ele tem que retirar todo o ar do circuito primeiro, com uma solução líquida, que a gente chama de prime. Essa solução pode ser tanto soro quanto sangue. No caso que ele viu o oxigenador já com resquício de sangue, é porque já estávamos aspirando o sangue que ficava extravasando lá do campo cirúrgico. Então, esse sangue estava, apesar de não entrar em circulação extracorpórea, só ter entrado agora, esse paciente já estava heparinizado, ou seja, já estava anticoagulado, e o sangue que ele estava perdendo lá por qualquer motivo estava vindo para cá. Ao iniciar a circulação extracorpórea, esse sangue ele vai retornar ao paciente. Então, essa solução que você viu aqui, ó, tá? É solução de soro, mais o sangue. Pode olhar aqui, ó, que tem um tubo que está sujo de sangue aqui. Esse tubo está retirando o sangue lá de dentro da cavidade do coração, do pericárdio, e está jogando para cá, mesmo não tendo entrado em circulação extracorpórea. Tá? E aí, circulação extracorpórea começou, né, em 1928, quando o John Gimbel, ele, diante de um paciente com trombose venosa, tá, ele percebeu que poderia ser feito alguma coisa se ele tivesse um sistema de desvio do sangue. E aí ele começou a estudar isso enquanto estudante. Tá? Em 31, ele já como aluno, ele apresentou, ele começou a formular todas as teorias científicas, já depois de formado. Tá? De 34 a 35, ele apresentou essas teorias científicas para a comunidade acadêmica. Tá? 36, a comunidade acadêmica aceitou as teorias científicas dele, tá? E aí já começaram a fazer os experimentos, tá? Só que aí durou até 46, por quê? Porque nesse período houve guerra mundial, né? E aí houve uma parada, tá? Em relação ao investimento na saúde, porque o investimento era todo na guerra. Quando, em 1946, na terceira etapa de Gimbel, começou-se de novo os estudos, até terminar 6 de maio de 1953, onde foi feita a primeira circulação extracorpórea, primeira cirurgia cardíaca, com circulação extracorpórea bem sucedida. Vale lembrar que em 52 fizeram uma circulação extracorpórea, porém o paciente morreu. Tá? Então, John Gimbel foi o grande responsável pela circulação extracorpórea no mundo. No Brasil, ao contrário do que a gente se pensa, né? Se no mundo foi 53, no Brasil foi muito longe disso. Não. No Brasil foi 1956. Tá? Foi muito perto a relação entre um e outro. Né? E o Brasil, gente, se vocês olharem a história da SEC, tá? No Brasil, contribuiu muito, principalmente o Dr. Junqueira, tá? Domingos Junqueira, contribuiu muito para a evolução de todos os equipamentos de circulação extracorpórea no mundo, tá? Principalmente no que se diz na evolução dos oxigenadores. Tá? Para quem quiser saber mais sobre a evolução dos oxigenadores, anota aí que eu fiz um vídeo logo no início da pandemia, né? A gente não sabia muito bem como é que seriam as aulas, tá? Eu fiz um vídeo e coloquei no YouTube que chama-se Evolução dos Oxigenadores. Tá? Então, quem quiser saber mais sobre a evolução dos oxigenadores, né? Eu fiz esse vídeo dentro de uma sala de aula mesmo, eu estava dando essa aula, e aí pedi para a aluna gravar,
E aí ela gravou a aula e nós colocamos no YouTube. Tá? Mas primeiro foram os oxigenadores de películas, né? E o princípio de troca gasosa desses oxigenadores era exatamente o encontro do ar com o sangue de forma passiva. Tá? Então, quanto maior a superfície de contato entre ar e sangue, mais eficaz seria a troca gasosa. Tá? Depois vieram... O último oxigenador de película foram os oxigenadores de discos. Tá? Esse era um pouco mais eficaz. Lá no INCOR, logo na entrada do INCOR, tem um oxigenador desse, numa redoma de vidro, que foi o começo dos oxigenadores lá no INCOR. Tá? Depois vieram os oxigenadores de bolhas. E qual que é o princípio dos oxigenadores de bolhas? Eles propuseram, e aí o doutor Junqueira, brasileiro, teve muita parte disso, propôs que o sangue em várias câmaras, em vez de ele ter uma troca gasosa passiva, ele teria uma troca gasosa forçada, tá? Por borbulhamento de oxigênio. Então, ele pegou do princípio dos aquários, né? Ele pegou do princípio dos aquários, do borbulhamento de aquário, e montou que um oxigenador com câmaras diversas, né? Ficasse borbulhando o oxigênio, e aí a troca gasosa foi muito, muito mais eficaz. Porém, necessitava-se de várias câmaras, tá? Câmaras de borbulhamento, câmaras de desborbulhamento, né? Uma tensão muito maior para que o sangue que vá para o paciente, que ia para o paciente, não fosse com bolhas. Tá? Foi evoluindo, o doutor Junqueira também foi um dos precursores do oxigenador descartável. Esse foi um dos oxigenadores descartável de bolhas. Então, aqui era jogado o oxigênio, borbulhava-se nessa parte, na medida que as bolhas de sangue iam descendo, né, e encontrava com essa superfície aqui desse filtro, as bolhas iam estourando e daqui para baixo eu tinha sangue líquido já arterial. Tá? Até que, na evolução, e chegou-se nos oxigenadores que a gente tem até hoje, os oxigenadores de membranas, tá? E aí é o primeiro tipo de oxigenador em que o sangue não há o contato direto do sangue com o gás, o sangue passa de um lado da membrana e o gás passa do outro lado da membrana, né? Vamos lembrar que no nosso pulmão ou nos nossos pulmões ocorre da mesma forma, a troca gasosa por difusão, tá? Esse é um exemplo de oxigenador de membranas, né? Hoje, o que evoluiu em relação dos oxigenadores foi só o tamanho da membrana, o tamanho do oxigenador, mas o princípio, mesmo esse sendo um modelo bem antigo, o princípio é o mesmo da troca gasosa por difusão, né? Como eu falei, nas máquinas, tá? Nós temos os lugares em que fazem o débito cardíaco, são responsáveis pelo débito cardíaco, tá? Que é importantíssimo, né? Para a gente garantir com que o sangue chegue com uma determinada pressão por todo o organismo. Ou é o rolete arterial, ou é a biobomba, que é o que eu estou usando naquele filme lá, apesar de eu não estar fazendo, é a biomédica que está trabalhando para mim naquela cirurgia, que ela estava só filmando, tá? E aí a gente pode fazer uma comparação básica entre a anatomia cardiovascular e a anatomia da circulação extracorpórea, tá? Já falei para vocês dos dois tipos de circulação, circulação pulmonar, coração, pulmão, coração, tá? Gente, se eu estiver muito rápido, se vocês não estiverem entendendo, vocês me interrompem, porque a gente só tem 1 hora, tá? E eu gostaria de parar para escutar as dúvidas de vocês também. Circulação sistêmica, coração do lado esquerdo, todo o organismo, e o sangue retornando para o coração do lado direito, tá? Como eu falei com vocês, a circulação extracorpórea, ela vem substituir a circulação pulmonar, ela vem fazer o papel da circulação pulmonar, mais do ventrículo esquerdo, que é o débito cardíaco, tá? Então, circulação extracorpórea, ela vem substituir, se a gente pudesse comparar, tá? A circulação pulmonar mais o débito cardíaco.
tá? Onde veias e artérias são extensionadas, ou seja, são alongadas para fora do corpo por tubos de silicone. Então, normalmente, o perfusionista pega um emaranhado de tubos desse, tá? E transforma nisso aqui, tá? A partir da sua montagem, né? Esses tubos são ligados a cânulas que são inoculadas diretamente no paciente. Vale lembrar que perfusionista não encosta no paciente, tá, gente? Perfusionista que fala assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo no paciente, das duas, uma. Ou ele está mentindo, ou é exercício legal da profissão. Tá? Quem tem a prerrogativa legal de fazer isso com o paciente é o cirurgião, é o médico cirurgião. Tá? Então, está aqui o exemplo de cânulas venosas dupla, aqui um exemplo de cânula venosa única, vai diretamente no ar direito. Tá? Aqui o exemplo de uma canulação arterial. Então, está aqui o cano que vai lá na máquina, o tubo que vai lá na máquina e vai ser ligado com essa cânula que está diretamente na artéria aorta do paciente aqui. Tá? Nesse caso, que o cirurgião tem que ter maior cuidado para não deixar entrar bolha, tá? Deixar entrar ar. E, como eu falei com vocês, o coração ele é substituído pelo reservatório de cardiotomia, que é onde que chega o sangue venoso, mais a bomba propulsora. A bomba propulsora pode ser ou a bomba de rolete ou a bomba centrífuga. Professor, qual que é a diferença entre uma e outra? A bomba de rolete ela funciona espremendo o tubo. Na medida que ela vai espremendo o tubo, ela vai impulsionando o sangue. Tá? O fato de espremer sangue, todos nós sabemos que pode gerar lise das hemácias. Tá? Então, nós temos esse outro tipo de bomba que faz, por força centrífuga, tá? Esse débito cardíaco. É muito melhor? É muito melhor. Porém, como isso aqui é um equipamento descartável, isso dá um acréscimo de R$ 1.500 a mais na cirurgia. Então, por isso que muitas vezes não se opta por ela. Os pulmões são, como eu já disse, substituídos pelo oxigenador. Tá? E aí, nós temos o conjunto de oxigenador, que são as membranas, que é a parte descartável, mas o blender, que é o misturador de gás. Com esse misturador de gás, nós conseguimos controlar não só a quantidade de oxigênio que é mandada para o paciente, mas também a quantidade de CO2 que é retirada do paciente. Tá? Então, o perfusionista tem o controle, durante a circulação extracorpórea, da demanda de oxigênio e da retirada de CO2 através desse aparelho chamado blender. E, por último, nós temos também a capacidade de fazer uma mini diálise durante a circulação extracorpórea. Pacientes renal crônico, pacientes que têm algum problema de hipervolemia, nós conseguimos concentrar o sangue, né, retirando volume através desses filtros aqui. Tá? Então, para a saída do filtro sai água mais íons, tá? E o sangue ele passa e fica concentrado cada vez mais. Tá? Basicamente, circulação extracorpórea é isso. Né? Isso aqui são exemplos de alunas que foram minhas alunas durante o curso de graduação, que hoje são perfusionistas, tá? E já estão no mercado, já estão atuando como biomédicas perfusionistas no mercado. Tá? Esse é meu e-mail, para quem tiver alguma dúvida a mais. A gente sabe que 1 hora é bem corrido e eu gosto de deixar um tempo para perguntas. Tá? E esse aqui é meu Instagram. Quem se interessar, né? Esse Instagram é somente sobre circulação extracorpórea. Tá? Inclusive, se quiser fazer pergunta lá também, ou no direct, ou abaixo de cada publicação, fiquem à vontade. Tá? Essa é a bibliografia utilizada. Esses são os sites. Quem quiser saber mais,
sobre circulação extracorpórea. Podem usar também, né? E uma sugestão de filme para vocês, tem duas, tá? Um deles é o Quase Deus. Alguém já viu Quase Deus? Eu nunca vi. Muito bom, tá? E o outro é Mãos Talentosas. Então, assim, para quem quiser entender um pouquinho, ver um pouquinho da circulação extracorpórea em Hollywood, tá? Quase Deuses e Mãos Talentosas. Todos dois têm circulação extracorpórea no meio. Vocês que são fissurados aí por Grey's Anatomy, né? Por essas séries, né? Que fala sobre o dia a dia do hospital e de vez em quando acontece alguma coisa de circulação extracorpórea, tá? Esses dois filmes são legais também. Alguma pergunta, caríssimos? Deu para esclarecer um pouquinho para vocês? Foi ótima a palestra. Alguma pergunta, gente? Aproveitem o momento. Diga, Gilmar. Assim, eu não queria fazer pergunta tão didática, assim, né? Eu queria mais perguntar da experiência, de como é trabalhar com isso, se